Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, virtualmente, no Centro de Mídias. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, vou apresentar a aula e vou apresentar a minha dupla aqui, a professora Cléo. Tudo bom, professora? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Sejam todos bem-vindos, né, ao Centro de Mídias. É importante ressaltar que vocês assim organizam os materiais para vocês de anotações e também é importante ressaltar a importância do chat, onde vocês vão interagir com os colegas e comigo e o professor Antônio. Então, procurem fazer comentários que seja pertinente à aula, tá bom? Vocês hoje vão assistir a aula com o professor Antônio sobre os elementos e tipos de paisagem. Boa aula. Professor? Só lembrando, então, que a nossa equipe de trabalho aqui hoje estamos representando eu como professor que vou apresentar a aula de vocês, junto com a professora Cléo. E lembrando que a aula faz parte do ensino fundamental do 6º ano, do 1º bimestre, e a habilidade do currículo que nós vamos ver hoje é a habilidade 1 do 6º, descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. A unidade temática de hoje, sujeito e seu lugar no mundo, e objeto de conhecimento, identidade sociocultural. Então, o que nós vamos ver hoje é os elementos da paisagem e as transformações do que aconteceu, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Então, a primeira situação que a gente tem que saber é o que é a paisagem. Então, vamos ver aí na tela o que é a paisagem. Então, a paisagem é um conjunto de elementos naturais ou humanizados que estão ao alcance do olhar do ser humano, apresentando constantes mudanças local, regional e mundial. Lembrando que essa questão aí das mudanças, ela afeta tanto a questão local, como a questão regional e mundial, como foi falado aí para vocês. Então, há uma transformação de paisagem, na qual, com o passar do tempo, ela avança e encurta o tempo por causa da tecnologia. Então, nós vamos observar aí uma paisagem natural, que é um dos elementos aí, que é a vegetação. Então, a gente observa aí uma floresta, né, que é a floresta de coníferas em Sierra Nevada, nos Estados Unidos, na qual você só vê vegetação. Então, vocês estão vendo aí as árvores, né, os grandes pinheiros. Então, esse tipo é um elemento, que constitui um dos elementos naturais que nós temos aí para a paisagem, que é uma paisagem natural, ela é totalmente natural. Na próxima tela, vocês vão estar observando um outro tipo de paisagem natural, que é o elemento que é o relevo. Então, nós temos aí o Grand Canyon, nos Estados Unidos, no estado do Colorado, que mostra aí uma região de altos relevos, né, um grande precipício, e demonstra o quê? Um elemento totalmente natural, sem nenhuma interferência do ser humano. Então, quando a gente fala em elementos, em paisagem natural, ele não tem interferência do ser humano. Tá? O próximo slide que vocês vão ver tem a ver também com a paisagem totalmente natural, que é um terceiro elemento importante nessa paisagem, que é a hidrografia. Nós temos aí as cataratas do Iguaçu, aqui na bacia do Paraná, no Brasil, e a gente também observa, ela é totalmente natural, então ela não tem nenhuma interferência humana. Houve uma interferência humana quando teve a questão aí da hidrelétrica de Itaipu, que diminuiu a quantidade de quedas d'água, mas a gente observando a foto, ela ainda continua aí com uma paisagem natural. Nós também temos um outro elemento importante, que é o clima, né? Mas o clima ele vai caracterizar por períodos. Então, quando for inverno, principalmente no hemisfério norte, boa parte dos países ficam cobertos de neve. Então, ele altera momentaneamente a paisagem. Então, o clima é um quarto elemento aí de paisagens naturais, mas ele acaba afetando momentaneamente o espaço que ele é transformado no decorrer do período e no decorrer das estações. Okay? Também tem a questão das paisagens humanizadas, que também são conhecidas como paisagens culturais. São aquelas paisagens na qual o ser humano, de alguma maneira, ele altera, parcialmente ou bem alterado. Então, nós vamos ver aí uma imagem, né, do Cristo Redentor, e, ao fundo, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente vê que essa região foi totalmente transformada. Tem paisagens naturais, que ainda o ser humano ele não afetou, mas também tem transformações na questão do ser humano. Então, tem o Cristo Redentor e tem as cidades aí, beleza? A outra questão aí das paisagens humanizadas é a questão da paisagem rural.
A paisagem rural, ela tem observe aí na tela que ela tem uma transformação do ser humano. Então, quando a gente vê um grande pasto, ele teve uma alteração do ser humano, né? Ao fundo, nós temos lá as casas, né? Essa região aí da Suíça, que é uma região totalmente rural, mas ela tem vegetação, mas ela tem boa parte transformada aí pelo ser humano. Tá, ok? Então, é claro, e a gente tem que observar bastante, o aluno tem que ser perceptível nessa situação, porque quando a gente fala em espaço rural, muitas vezes se acha que é um espaço natural. Mas o espaço rural ele também é transformado pelos seres humanos pelo cultivo de certas culturas, né, e de produtos e até criação de gado. Tá, ok? A outra paisagem que a gente pode observar, que ela é totalmente urbana, é a cidade aí de Tel Aviv, um dos bairros aí. Então, claramente, na foto, a gente vê que ela foi totalmente transformada. Então, é basicamente uma imagem concretizada. Tá? Então, essa região aí tem pouca vegetação, e o pouco de vegetação que a gente vê são algumas poucas árvores que foram plantadas aí pelo ser humano. Então, essa é uma imagem clara de interferência do ser humano. Então, vocês observaram que nós temos dois tipos de paisagens que têm ou não interferência do ser humano. Então, a paisagem natural, né, através da hidrografia, através da vegetação, né, através até do clima, transformando momentaneamente a paisagem, né, e o relevo, eles são processos de paisagens naturais, ou seja, são um processo feito pela natureza. Quando o ser humano ele transforma em certa parte essa paisagem, aí nós chamamos aí de paisagens culturais ou paisagens humanizadas, perfeito? Agora vocês vão fazer aí uma atividade, né, professora Cléo? Isso, agora eles vão responder a primeira questão. Você mora em uma área urbana ou em uma área rural? A segunda questão, cite 2 exemplos de transformação humanizadas em uma paisagem. Aí vocês vão interagir, né? Podem interagir com os colegas e colocando os comentários no chat. Vamos aguardar vocês. Quantos minutinhos, professores, que nós vamos... Pode deixar, nós vamos deixar aí alguns minutos aí, depois retornaremos. Então, fiquem atentos, respondam no chat, aproveitem, né, esse momento aí de interação, participem da aula, lembrando que o chat é uma ferramenta importante para participação da aula, né, professor? Exatamente. Então, vamos aí deixar aí as perguntas no ar para vocês e alguns minutos nós retornaremos.
Então, professor Antônio, vamos para as respostas. Carlos respondeu urbana, né? Mora numa área urbana. Guilherme, urbana. Luísa, urbana. Bianca, rural. Murilo, rural. Maria Clara, urbana. Ana, urbana. Luiz Miguel, rural. E Lídia, urbana. E só teve uma resposta da segunda atividade, que foi sobre usinas de eletricidade. Isso aí, muito bom. Então, deu para perceber aqui que nós tivemos aí várias respostas, né? Que a primeira é uma resposta pessoal, né, professora? Na realidade, ela acaba mostrando se você mora numa área urbana ou mora numa área rural. Então, vejam que tem alunos que estão aqui assistindo a nossa aula em áreas rurais, né? Então, áreas que são um pouco mais distantes aí da cidade de São Paulo, como também temos aí muitos que são de áreas urbanas. Na segunda questão, era só dar exemplos de transformações urbanas. Esse exemplo da transformação, da construção de uma usina hidrelétrica, era importante até, né, o aluno até prestou atenção na aula, né, que eu até citei a questão aí das quedas das cataratas de Itaipu, que diminuiu por causa da construção de Itaipu. Mas, no decorrer das aulas, nós vimos várias transformações humanas, como, por exemplo, a cidade de Tel Aviv, que 99% desse bairro é totalmente concreto. Isso é uma transformação urbana. E é o processo que nós vamos ver agora na cidade de São Paulo. Nós vamos mostrar um processo que aconteceu na cidade de São Paulo, porque quando a gente vê a cidade de São Paulo hoje, não imagina que no início do processo, no século XVI, isso aqui era só vegetação, né? E depois, com a introdução da colonização e do povoamento a partir de 1530, o Brasil começou ao processo inicial da sua urbanização, que demorou, né? O Brasil só se tornou mais urbano, nessa faixa urbana, a partir da década de 80, já indo para a década de 90, mas nós temos aí um processo de urbanização. E as grandes metrópoles, como é o caso da cidade de São Paulo, participou desse processo. Então, vamos ver aí na primeira tela, nós temos aí a imagem da fundação de São Paulo. Então, vocês observam aí, né, século XVI, 1554, não havia nada construído pelo ser humano. Então, é o processo inicial, né, do que hoje nós temos aí da grande metrópole, por sinal aí a maior metrópole da América Latina. Então, esse processo ele é lento até um certo momento, mas vai chegar num processo de alta tecnologia que ele começa a se transformar muito mais rapidamente. Por isso que eu falei para vocês, essa transformação das paisagens de naturais para paisagens humanizadas, ela é reflexo também da alta tecnologia que nós temos hoje. Tá? A próxima imagem que vocês vão ver é da Capitania de São Vicente, né, que também é aqui próximo aqui no litoral de São Paulo, mas ao fundo, lá no canto superior direito, vocês vão ver a Vila de São Paulo. Né? Essa é uma imagem desenhada, né? Então vocês estão vendo, é de 1631, então ele mostra o mapa da Capitania de São Vicente, que era uma das principais capitanias do Brasil na época aqui do processo inicial de colonização, mas ao fundo lá, vocês veem lá no canto superior direito, a Vila de São Paulo, que é a atual cidade de São Paulo. Então vejo que o processo, aos poucos, né, vai aumentando. Eu estou falando aí, depois de quase um século passado, e ainda continua esse processo lento. Na próxima tela, aí nós já vamos ver uma área mais urbanizada e ainda sendo a Vila de São Paulo, né, que é a Câmara da Vila de São Paulo, a Casa da Câmara, como era chamado na época, onde se decidia as questões políticas da vila, isso no século XVII. Então, já vê que já é uma imagem urbanizada. Então, já é uma imagem diferente do que a gente viu nas duas imagens anteriores. Só que se a gente fosse colocar uma imagem geral, ainda teria muita paisagem natural no entorno dessa paisagem. Lembrando, ainda a cidade de São Paulo é chamada de vila. Então, quer dizer que ainda se tem um processo de transformação de paisagem natural para paisagem humanizada ou cultural. Na próxima tela, já mudando aí já o perfil da cidade, vocês vão observar a Várzea do Carmo, né, que é uma região, né, próxima do centro, né, a questão da várzea é uma questão de próximo de rios, no caso aí é uma região próxima do rio Tamanduateí, né, início do século XXI, 1821, então as construções aí começam a aparecer com maior intensidade. Né? Lembrando que a Várzea do Carmo, ela
foi loteada na época do prefeito, era o Prestes Maia, fez uma loteação, só que Várzea ela tem inundações em época de cheia, né? E até hoje, né, a região lá, que é a Baixada do Glicério, a região do Carmo, lá ainda sofre esses problemas de inundação, que, logicamente, foi prejudicada pelo processo de humanização da construção de casas, de estradas, a diminuição do rio Tamanduateí, mas também tem essa questão. Aquela região ela era costumeiramente e naturalmente alagada durante o período de cheia que nós temos aqui, né, as chuvas em São Paulo, principalmente no final em dezembro e no início do ano, até mais ou menos março. Na próxima tela, vocês vão observar uma outra transformação da nossa paisagem aqui, que é a questão do Mosteiro da Luz, né? Isso já em 1862, né? Nós temos até um meio de transporte aí mostrando, né, a transformação até do meio de transporte que tem na época. Então já vê que é uma grande construção, que é um período das grandes construções de casas, de mosteiros, na época aqui na cidade de São Paulo, que aí começa a ter uma transformação mais acelerada, não é dos períodos aí do século XX, mas ainda é um processo que continuamente ele vai se transformando. Tá, okay? Então é importante sempre retratar. Então a gente está vendo os passos das evoluções e das transformações das paisagens aqui na cidade de São Paulo. O importante, você que mora aí no interior ou mora numa outra cidade, fazer uma pesquisa das transformações do seu município, né? Conhecer a história do seu município, pesquisar como é que era há 100 anos, há 200 anos, você que mora aí em cidades próximas ou cidades distantes de São Paulo. Então é interessante vocês fazerem esse trabalho, como vocês estão vendo agora, né? Essa evolução da cidade de São Paulo, a mesma coisa aconteceu na cidade de vocês. Então, e vocês até têm, né, em boa parte das cidades aqui de São Paulo, né, monumentos históricos mostrando como eram as construções da época e mostrando até fotos de transformação de paisagens. E é isso importante retratar para vocês. Tudo bem? Na próxima tela, a gente vai ver a Estação da Luz, né, isso em 1900. E vocês sabem, a Estação da Luz existe até hoje, ela funciona até hoje, né? Então, para quem já foi para a Estação da Luz, né, e ver essa foto e ver a de hoje, né, principalmente nas imediações da estação, percebe a grande transformação que foi do período que a Estação da Luz foi inaugurada e hoje, que nós estamos aí no ano de 2020. Então, um período de 200 anos, aí, 2 séculos, né, e a transformação que acontece num local na qual é utilizado até hoje, né? E utilizado por milhares e milhares de pessoas. Então, como é importante a gente saber do passado, né, e transpor isso aí para o futuro, e agora no presente, e mostrar as evoluções que tem a ver muito com a questão da tecnologia. Tá? Outra imagem que a gente vai ver que é bem diferente do que é hoje, é o Vale do Anhangabaú, que muita gente passa, né, e muita gente aí que está assistindo agora conhece, né, como é hoje, agora como é no início do século XX. Então, olha a grande diferença, né? Grandes árvores, a praça praticamente a mesma, mas os prédios, né, alguns prédios se mantiveram, outros foram destruídos e foram construídos novos prédios. É a transformação da paisagem. Então, é clara e notória a modificação quando você vê uma foto, né, do início do século XX e quando você passa pelo Anhangabaú, ou você visualiza o Vale do Anhangabaú, né, hoje, né, a transformação ela é bem nítida, ela é bem clara. E cidades grandes, como a cidade de São Paulo e outras cidades e outras metrópoles que nós temos no mundo afora, ela tem essa questão dessas transformações. Cidades mais interioranas, elas demoram mais para se transformar, elas são mais lentas, mas elas também se transformam. Por isso vale a pena vocês terem aí uma pesquisa das cidades que vocês moram aí. É importante e é legal vocês conhecerem. Tá? Na próxima tela nós temos uma outra, né, característica aí da cidade de São Paulo, que é a Praça do Patriarca. Né? Quem conhece a Praça do Patriarca hoje e vê essa imagem, vê que é totalmente diferente. Alguns prédios que aparecem na imagem, ela existe, né? Mas a rua ela já está diferente, o aspecto da paisagem ela é muito diferente desse aspecto. Nós estamos falando de uma paisagem de 1920, que é uma paisagem já humanizada, ela já foi culturalmente transformada, mas que hoje ela é mais transformada do que essa imagem
que nós estamos observando hoje. Tá? A próxima imagem é uma imagem bem mais legal de mostrar, a questão da transformação, que é a construção do Parque do Ibirapuera. Então, essa aí é uma vista aérea do Parque do Ibirapuera em 1954, né, que foi lá no processo do início lá do processo de construção do Parque do Ibirapuera. A gente vê uma imagem em branco e preto, né, então ela não mostra claramente quando é uma imagem a cor, mas dá para ver lá ao fundo, né, a imagem do Ibirapuera. Não é a mesma imagem que quando a gente vê numa foto aérea do Ibirapuera hoje, ela não vai ser igual. Ela vai ser diferente porque houve transformações e até novas construções no Parque do Ibirapuera. Então, isso que é legal de mostrar, é fazer uma comparação do que era no passado e no que é hoje, que nós vamos ver isso aí na terceira e última parte aí da nossa aula. Então, vejam como a cidade de São Paulo ela se transformou somente com as suas construções. Então, nós vimos várias imagens, com imagens de 200 anos atrás, com ela já transformada de paisagem natural para paisagem humana, né, para paisagem cultural, mas que ela continua sendo transformada. Por quê? Porque é um processo de modernização, é um processo de tecnologia, que isso afeta o mundo todo. A questão também da globalização, todo esse processo aí, ele acaba interferindo nas paisagens naturais e paisagens culturais. Por isso que a gente fala paisagens culturais, né? A cultura da transformação da paisagem, tá ok? Nós vamos ver aí uma outra imagem aí, que muita gente conhece, que é o famoso Minhocão, né? Que é a construção do elevado Costa e Silva. Ele também foi feito aí na década de 1970, né? Foi importante porque liga a região leste para a região oeste, né? Antigamente, ele ficava aberto para o trânsito todos os dias, 24 horas. Hoje ele não é mais aberto aos finais de semana. Aos finais de semana fica para o lazer. Então vejam que as transformações culturais ela interferem também, né, no momento dessas construções. Então é o caso que acontece aí com o Minhocão, né, o elevado Costa e Silva, que antigamente era usado somente por carros, né, e hoje, aos finais de semana, é usado pela população, que vem até de longe, não é só a população das intermediações do elevado, que fica no centro de São Paulo, né, o que nós chamamos do Centro Velho de São Paulo, e aos finais de semana é utilizado por várias pessoas aqui, por vários cidadãos paulistanos. Perfeito, professora? Vamos a uma atividade agora? Perfeito. Agora vocês vão responder, né, através do chat. Primeira questão, o que é paisagem natural? Segunda questão, paisagem cultural é o mesmo que paisagem humanizada? Explique. Então, vamos aí participar, hein, pessoal? Estamos contando com vocês. Quantos minutinhos, professor, nós vamos dar para eles? A gente sempre deixa alguns minutos para eles estarem refletindo, principalmente para participar do chat, né? Lembrando que é uma ferramenta importante para interação, como vocês viram na primeira atividade, e vocês já estão habituados a utilizar ele. Então façam, respondam, né, que nós daremos aí alguns minutos para vocês responderem. Então vamos deixar aí na tela as duas perguntas e voltaremos logo em seguida.
Então, professor Antônio, vamos para as respostas. Nicole, as árvores. Chiara é a paisagem que não foi modificada pelo homem. Marcos, Paulo, natural é porque não teve interferência do homem. Pedro, paisagem natural. Letícia, paisagem natural é a natureza. Evelyn, paisagem natural é aquela que não tem modificações pelo ser humano. E Patrícia, árvores. É isso aí. Então, vocês prestaram bem atenção, né, o Marcos, o Pedro e outros acertaram, estão corretos aí nas respostas. Né? Então, a primeira, né, no caso, que vocês responderam, o que é a paisagem natural. Então, a paisagem natural é uma paisagem que tem elementos naturais, como vocês viram anteriormente, né, e a questão do relevo, da vegetação, do clima, da hidrografia, né, e não teve nenhuma interferência do ser humano. Né? Agora, a paisagem cultural é o mesmo que paisagem humanizada, que foi a questão 2, como a gente viu aí anteriormente, sim. Né? E por quê? Porque a cultura dessa transformação, ela parte do ser humano. Então, por isso que a gente acaba falando nessa questão de paisagem humanizada e paisagem cultural. Agora, nessa última parte aqui da nossa aula, nós vamos fazer comparações entre o que era ontem e o que era hoje, né? O passado e o presente de algumas localidades que a gente já viu, né, e vamos ver novamente com fotos da atualidade, tá ok? Então vamos ver aí novamente a questão do Minhocão. Né? Nós estamos vendo aí o elevado Costa e Silva na época da sua construção, no início da década de 70, e, né, uma outra imagem, aí, uma outra foto mostrando o atual Minhocão. Então veja a diferença, né, de como era o espaço no início, né, da construção do Minhocão e o espaço de hoje. Praticamente a gente não vê o Minhocão. Tem um pequeno trecho por causa dos grandes espigões, aí, os grandes edifícios que nós estamos observando nessa foto. Tudo bem que as fotos estão em pontos diferentes, mas dá para ver um pouco aí da diferença de uma parte do que aconteceu aí com o Minhocão. Numa outra tela aí, vocês vão observar uma outra comparação que foi feita aí, é a Avenida Paulista. Né? A Avenida Paulista, aí, que é a região que hoje é chamada do novo centro da cidade de São Paulo, como ela era no período aí do início do século, né, com bastante regiões aí vegetativa, e como é que é nos dias de hoje. Né? Também, né, coberta aí por vários edifícios, né, é difícil, dependendo do ângulo da foto, ver a Avenida Paulista, mas a clara diferença do que é hoje do que era no passado. Né? Na próxima imagem que vocês vão ver, é uma outra transformação da cidade de São Paulo. Tá, okay? É o Vale do Anhangabaú, que vocês viram anteriormente, o Vale do Anhangabaú, como era no processo também do início do século XX e como é nos dias de hoje. Né? Então, vejo que a praça ela é praticamente a mesma, mas já estamos vendo aí edifícios novos, né? A paisagem cultural aí sendo transformada aí pela revolução tecnológica. Então, nós temos os prédios antigos, que ao fundo, à esquerda, a gente tem lá um prédio antigo lá que dá para observar, mas tem, nas suas intermediações, boa parte das edificações novas. Tá? Uma outra imagem que vocês vão ver que também tem uma clara transformação aí do espaço humanizado, é a região aí da Estação da Luz, que eu tinha citado anteriormente para vocês. A Estação da Luz aí, ela tem, né, uma imagem do início do século bem mais, já humanizada, mas com uma característica antiga, né, com os prédios antigos, e a gente observa até o próprio prédio da Estação da Luz aí, com características mais modernas, apesar de manter, né, a estrutura da arquitetura do período que ela foi, né, inaugurada, mas sempre acontece aí certas transformações nesse período. E para finalizar aí essa questão aí da imagem de São Paulo, vocês vão ver uma foto aérea da cidade de São Paulo, que obviamente não pega toda a cidade, pela imensidão que nós temos aí da nossa cidade, né, principalmente nas regiões mais dispersas aí, que nós temos aí vários bairros distantes. Então você tem a imagem de como foi a transformação da cidade de São Paulo nos dias de hoje. Né? E ela vai, com certeza, ela vai continuar aí se transformando.
Perfeito, professora. Quer comentar alguma coisinha? A senhora tinha comentado aí do minhocão, para mim, aí, fora da tela. É importante ressaltar que, no início da década de 70, era o top, né? Era o chique, passear no Centro Antigo de São Paulo. Hoje nós fazemos essa referência, Centro Antigo de São Paulo. Aí, com a construção, era centralizada toda a classe média, o capital. E aí você também via as lojas de departamentos, era muito bonito, era muito bacana de passear, de levar a família, os cinemas, com aquela arquitetura maravilhosa. Com a construção do elevado Costa e Silva, do Minhocão, desviou a classe média, o capital, para o centro atual, que é a Paulista. E, com isso, o que, consequentemente, aconteceu no espaço? O empobrecimento do centro antigo de São Paulo. Infelizmente, hoje a gente vê o quê? Vários moradores de rua, infelizmente, que é um problema social, né, que está aí para se resolver, tanto o governo do Estado como da Prefeitura, enfim, e estadual e municipal, e não consegue. E também assim, a degradação das edificações, né, que, infelizmente, se degradaram com o passar do tempo, não houve mais investimento. Por quê? Porque houve empobrecimento, e, com isso, levou também à desvalorização do imóvel, valorizando a parte do centro atual, que é a Paulista, Jardins. Então, é uma coisa para se pensar. E hoje está aí o Minhocão, que ninguém sabe o que vai fazer com ele, né? Se vai ser para lazer ou se vão destruí-lo. Então, é complicado isso, né? Essas transformações, né, ela precisa ser planejadas, né, para que hoje, na atualidade, não tenha aí como um problema social. A professora Cléo, ela colocou um ponto principal, a questão do planejamento. Às vezes, as cidades, principalmente as grandes metrópoles, a falta de estrutura, a falta de planejamento faz com que ela não cresça, ela acabe ficando inchada, né? O claro exemplo que a professora Cléo deu da questão do Minhocão, ela é bem clara pelos problemas que nós temos na cidade de São Paulo. Foi uma grande construção na época, né? Como eu falei para vocês, ligou a região leste da região oeste, ou seja, uma grande extensão, né, que encurtou um caminho, mas para os automóveis. Exatamente, né? Para desafogar, né, ali a grande fluxo de transporte de automóveis para a Paulista, né, para outras localidades. E terminou hoje, infelizmente, uma degradação, um empobrecimento, né, do centro antigo de São Paulo. Por isso que nós temos duas características de centros aqui em São Paulo, né, para até caracterizar pelo processo econômico. Então, o Centro Velho acabou se tornando um centro velho decadente. Tem organizações tentando, né, transformar de novo o centro como era há 40, 50 anos atrás. Eu mesmo lembro, quando pequeno, eu ia nas lojas que a professora citou, que hoje não existe mais. O Viaduto do Chá, né, professor? E tem mais, assim, se me permite fazer essa observação, claro, que muitos alunos que agora estão nos assistindo não conhecem o Centro Antigo de São Paulo, né? Que é onde iniciou a cidade de São Paulo, Marco Zero, ali na Catedral, na Sé, o pátio do colégio. Eles não conhecem, muitos não conhecem só por fotografia. Isso é uma pena. Por quê? Por causa dessa degradação do centro antigo, levou também a alta criminalidade, a Cracolândia, que se tornou um lugar perigoso. Então, por isso, eu não condeno. Por isso que muitos jovens, hoje em dia, não conhecem o Centro Antigo de São Paulo, só por fotografia. Exatamente. Então, até é importante eu ter colocado essas questões aí, e essa aula foi importante para quem não conhece a cidade de São Paulo, ou não sabia dessa questão aí do processo, né, inicial, né, que a cidade de São Paulo, ela pura vegetação, né, ela fica a 700 metros de altitude da Serra do Mar, então levou-se um tempo para os colonizadores chegarem até aqui, e todo esse processo de modernização, isso aí também tem o lado negativo que a professora Cléo citou. Então é importante sempre retratar. Então por isso que a gente fala, né, o centro velho, né, até a decadência dele, o centro novo, né, que é as imediações da região da Avenida Paulista, que vocês viram aí nas imagens que nós colocamos para vocês aí, a grande diferença que existe. Então é importante retratar, e a importância de vocês fazerem o que eu falei anteriormente para vocês. Façam uma pesquisa na cidade de vocês.
né? Pesquise aí na internet, né? Hoje nós estamos, infelizmente, com a pandemia, né? Tem que ficar em casa para se prevalecer, mas pensem nisso, façam pesquisas, vê a cidade onde você mora, o histórico delas, né? As construções, né, professor? É importante saber do passado, de onde a gente vive. Exatamente. É assim, descobrir, valorizar a sua identidade cultural. Isso é muito importante, isso está faltando nos paulistanos, né? Valorizar mais a identidade cultural, pesquisando, quando acabar a pandemia, fazer um city tour pela cidade de São Paulo, é muito importante, é muito bacana. E nós temos aqui, né? Tem empresas, tem organizações, o próprio governo faz, né, tour pelo Centro Velho de São Paulo, que é bonito. Né, mas tem algumas regiões que, infelizmente, com as construções e com as próprias degradações, acabaram aí desvalorizando. Né, mas o importante é isso, é sempre vocês estarem atentos às aulas, né, e retratando aí a diferença da paisagem humanizada com a paisagem natural, né, que é um processo que, com o começo do início, né, do nosso processo aqui, ele foi lento, mas que hoje ele vai se transformando rapidamente. Né, a gente observou períodos de 30 a 40 anos hoje sendo transformados aí num curto espaço de tempo. Então é sempre importante retratar isso. Né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí por terem participado da aula no chat, por ter assistido a nossa aula. Né? A gente tem o maior prazer em estar sempre aqui apresentando a aula para vocês, sempre lembrando que as aulas é um conteúdo a mais do que vocês têm na escola. Né, daqui a um tempo vocês retornarão às escolas e aí estarão estudando. Então, um forte abraço para vocês. Obrigado à professora Cléo. Obrigada pelo convite, professor Antônio, e um bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Até mais.